amiguinhos, tudo bem? Hoje é mais um encontro espírita sobre Francisco de Assis. Lembra quando as turminhas se encontravam lá no NEFA, iam para a salinha da evangelização, contava a história de Francisco, falava sobre os ensinamentos de Jesus, porque o nosso querido Francisco de Assis, ele seguia muito os ensinamentos de Jesus, né? Então, como vocês estão? Que saudade, né? Hoje é o 15º Encontro Espírita sobre Francisco de Assis. E nós vamos estudar mais um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Francisco nasceu na cidade de Assis, em um país chamado Itália. O pai de Francisco se chamava Pietro Bernardone. Sua mãe se chamava Senhora Pizziola Bernardone. Uma mãe bondosa, carinhosa, que sempre falava para Francisco sobre Deus. A infância de Francisco era maravilhosa. Ele recebeu uma excelente educação. Francisco brincava no jardim, admirava a natureza e também seguia o exemplo do pai. Francisco era uma criança amorosa e amiga dos coleguinhas. Então, amiguinhos, agora vamos conhecer um pouquinho sobre a juventude de Francisco de Assis? Como ele se comportava quando era jovem? Ele tinha muitos amigos? Vamos lá? Francisco era um jovem alegre, gostava de festas, cantava, recitava poesia, ele tinha muitos amigos e também uma amiga chamada Clara de Assis. O pai de Francisco tinha loja de tecido, ele trabalhava com o pai. Era muito comunicativo. Um dia, Francisco de Assis ouviu uma voz, pedindo para ele trabalhar com Jesus. Francisco sempre praticou a caridade. Ele ajudava os pobres, dando alimentos, roupas e principalmente carinho. É a caridade moral. O pai de Francisco não gostava que ele doasse dinheiro e muitas vezes o repreendeu. Sua mãe, sempre amorosa, dava conselhos para Francisco, dizendo que ele tinha que entender e obedecer o pai. Continuava o trabalho de caridade. Francisco cuidava das pessoas que tinham lepra, conversava com elas, fazia preces, falava de Deus, de Jesus e da esperança. Francisco de Assis escolheu seguir esse caminho, trabalhar com a caridade, trabalhar com Jesus. Francisco ouviu o chamado de novo. Francisco, reconstrua a sua igreja. E ele não entendia muito. O pai de Francisco não entendeu e brigou com ele. Então Francisco decidiu sair de casa. Não quis os bens materiais do pai. Abriu mão de toda a riqueza. Francisco de Assis foi morar na floresta. Brincava com os animais, bebia água da fonte, comia os frutos das árvores, admirava o sol, as flores.
dormia na caverna. Francisco começou o trabalho e dá início à reconstrução da igreja de São Damião, com a ajuda de seus amigos e também da sua grande amiga Clara de Assis. Muitas pessoas ajudaram doando pedras e terminou a construção. Ficou linda. Clara de Assis se instalou na igreja de São Damião para acolher outras meninas. E o querido Francisco de Assis resolveu criar a Ordem dos Franciscanos, mas precisava pedir a permissão do Papa. O Papa não concordou. Foi contra a implantação desse trabalho. E naquela noite, o Papa teve um sonho. E nas imagens, ele via a igreja desmoronando no sonho. E acordou muito assustado. Percebendo que Francisco, com suas obras e a caridade e o amor ao Cristo, iria sustentar a igreja, então ele recebeu uma mensagem de outro Papa, dizendo que Francisco iria realizar o progresso na igreja. O Papa então concordou. Pediu que chamassem Francisco e confirma a permissão, dizendo que Deus o acompanhará e que ele e os franciscanos sejam inspirados no trabalho com Jesus. E Francisco começa a pregar a humildade, a simplicidade. E Francisco continua a pregar em outros lugares, com várias pessoas, em outros países. E ele sempre falava, quando ele chegava no lugar: "O Senhor vos dê a paz." Então, os franciscanos continuam com os trabalhos assistenciais, distribuem os alimentos, faz o atendimento fraterno, cuida dos leprosos, faz as orações pela humanidade. Francisco de Assis seguiu fielmente os ensinamentos de Jesus. Levava o Evangelho para todas as pessoas, sempre falando do amor ao próximo. Francisco sempre falava da alegria. Vamos trabalhar com alegria. Pedia paciência, compreensão, amor. Levava a luz para a humanidade. Um dia, Francisco de Assis foi acometido com uma doença nos olhos. Imediatamente, o irmão Elias aconselhou Francisco a viajar para Riete, era uma cidade. Durante a viagem, ele pede que pare em São Damião para se despedir da sua grande amiga Clara de Assis. Clara conversou com Francisco e fez uma oração. Francisco estava muito doente. Francisco disse: "Senhor, venha no socorro de meus males, para que eu possa suportá-los." Todos oraram por Francisco e ele foi morar com Deus. E Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Então, amiguinhos, vocês viram a importância da gente aproveitar esta oportunidade de estar encarnado aqui na Terra para trabalhar
estudar para evoluir, aproveitar essa grande oportunidade, como fez o nosso querido Francisco de Assis, que só fez o bem. Ele aproveitou a oportunidade dada por Deus de estar encarnado ali no país dele, pregou o Evangelho, auxiliou muitas pessoas. E ele também amou muito os seus pais, respeitou o pai e a mãe. E também o seu respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos amigos. Então, amiguinhos, gostaram da historinha do Francisco de Assis? Nós temos muito que aprender com ele, certo? Chegamos ao final desse belo encontro de Francisco de Assis. Muito obrigada, amigos, pela presença. Obrigada pela vibração de amor. Que a luz de Jesus esteja com todos. Não esqueçam, façam as preces. Aproveitem as oportunidades de estudo, de trabalho. E agradeça sempre